Falei para você que voltava, voltei, estou aqui de volta com mais uma aula de filosofia, trabalhando os principais filósofos dos períodos da história da filosofia. Inicialmente trabalhamos todos os períodos da filosofia, agora nós estamos aprofundando. E aprofundando muito bem, para que você chegue muito bem preparado para a sua prova. Então vem comigo, que hoje nós vamos trabalhar Platão. Vamos trabalhar Platão, suas principais ideias, seus principais conceitos. Com toda certeza, vai fazer a diferença para a sua prova. Vamos lá? Vou deixar aqui para você, ó, o meu Instagram, @luizdudes. Sempre posto conteúdos muito importantes, pertinentes, dicas, questões, para você que está aí estudando para o Enem ou também para provas de concurso público, área da educação, carreiras policiais e assim sucessivamente. A gente dá aula de tudo, né? Porque a gente tem família para sustentar. Então a gente tem que ganhar dinheiro, né, meu filho? Tem que trabalhar, vender a força de trabalho, né? Então o lance é isso. Quando vocês ficar adultinhos, vocês vão ver como é que a vida é linda, né? É uma coisa linda, né? Então vamos lá? Vamos começar? Platão, teoria das ideias, política e conhecimento. Então nós vamos trabalhar um dos principais filósofos do período antigo. Particularmente, eu gosto muito de dois grandes filósofos, né? A minha área de doutorado é em Platão, né? Então, eu sou especialista em Platão, eu amo Platão de paixão. Então você vai ver que eu vou dar essa aula com muita empolgação. Mas eu também gosto de um outro filósofo muito significativo, tanto no campo filosófico quanto no campo religioso, né, epistemológico, que é o Friedrich Nietzsche. Aí nós vamos tratar dele quando nós chegarmos lá no período contemporâneo, né, o filósofo da morte de Deus. Quando nós chegarmos lá, vocês vão ver como é que é as teorias de Friedrich Nietzsche. Então vamos lá, vamos partir. Então olha lá, trazer para vocês aqui algumas informações sobre Platão. Platão, então, foi um filósofo grego que nasceu em 427 e morreu em 347 a.C. Foi discípulo de Sócrates e foi mestre de Aristóteles. Inclusive, Aristóteles posteriormente vai criticar o seu mestre em muitas de suas posições filosóficas, tá? Principalmente dentro dali da questão metafísica, eles vão ter um pouco de divergência ali em relação ao mundo sensível, mundo inteligível, tá? Então, Aristóteles foi aluno, foi discípulo de Platão e, consequentemente, Platão foi discípulo de Sócrates. Mas aqui nós temos uma curiosidade em relação a Sócrates, né? Sócrates, para alguns filósofos, ele não existiu. É isso mesmo. Alguns filósofos, um certo bloco de filósofos, melhor dizendo, um certo grupo de filósofos, defende a ideia de que Sócrates não existiu, que Sócrates é uma personagem que foi criado por Platão. Por quê? Porque tudo que nós temos sobre Sócrates foi escrito por quem? Foi escrito por Platão. Então ele está presente aonde? Ele está presente apenas nos escritos de Platão. Quais são esses escritos de Platão que dão voz a Sócrates? Principalmente a República, dividida em 10 livros, né? A República é um livro sensacional, você tem que ler, você precisa ler. Inclusive isso pode servir como repertório aí para sua redação. É um livro muito interessante, mas dentre os capítulos ou livros, dependendo da edição que você for pegar aí, o livro 3, que é o Mito da Caverna, e o Mito de que é o livro 10, são os livros aí mais recomendados para serem lidos, para você entender tanto o conceito de conhecimento, racionalidade em Platão, essa busca pela racionalidade, esse rompimento com a tradição mitológica, tanto também para entender a questão do mundo sensível e do mundo inteligível, que a gente vai trabalhar aqui daqui a pouco, qual é a diferença entre mundo sensível e mundo inteligível para Platão, né? Ele foi um fundador da academia, o conceito de academia, que hoje nós utilizamos aí, o conceito de universidade. Então a academia aqui para Sócrates era um local onde as pessoas iam para estudar filosofia. Por que ele chamava isso de academia, né? Por que esse local era chamado de academia? Era chamado de academia porque o cérebro, ele é um músculo. Então assim como você vai para academia, né? Você vai lá malhar o bíceps,
malhar o ombro, né? Malhar o tríceps, malhar, ó, o glúteo, né? O bumbumzinho. Para Platão, você, quando está estudando, você está malhando o quê? Você está malhando o cérebro. O cérebro é um músculo. Então, se você não utiliza, o que vai acontecer com ele? Você vai perder massa muscular, ou seja, você vai perder a capacidade de pensar, você vai perder a capacidade de problematizar, você vai ter preguiça para raciocinar, e aí vem uma série de dificuldades, isso vai desencadear uma série de dificuldades. Então Platão, ele criou a escola filosófica, olha lá, desculpa, criou a escola filosófica, a academia, olha aqui, ó, que hoje muito mais se parece com a nossa universidade. E essa escola filosófica, ela tinha um propósito, ela tinha um ideal. Qual era o ideal da escola filosófica? Era preparar o indivíduo para o quê? Para a vida em sociedade, para a vida em sociedade e para a vida política. Para a vida política. Porque Platão acreditava que o filósofo é o cara mais preparado para governar uma cidade, um estado, um país. Já Aristóteles vai trabalhar a ideia de que todo indivíduo naturalmente nasce como um ser político, ok? Então a política está enraizada dentro desses conceitos filosóficos. E nós já trabalhamos isso dentro de uma aula que tem por título Filosofia Política. Aí nós temos 2 blocos, depois você vai lá e dá uma olhada. Então a escola filosófica tinha a ideia de preparar o indivíduo para o convívio e sociedade e também para a vida política, tendo em vista que o contexto histórico da Grécia nesse momento era um contexto histórico entre o período arcaico e o período clássico. Então é justamente aqui nesse período que nós vamos ter as discussões voltadas para a democracia ateniense. Democracia ateniense. Em Atenas vai acontecer um movimento de reformas democráticas com Drácon, com Solon, com Clístenes, que tem um ideal de trazer uma maior participação política das camadas mais baixas da sociedade para participar das decisões da administração pública na Grécia, em Atenas, nesse período. Então a democracia torna-se um debate muito filosófico, um debate muito importante, um debate que deveria acontecer para que as camadas mais baixas da sociedade pudessem então participar das decisões políticas em Atenas, que era uma polis. Assim como Esparta era uma polis, Creta era uma polis, Tessalônica era uma polis, e assim sucessivamente. Então a escola filosófica, ela tinha um ideal de preparar o indivíduo para o quê? De preparar o indivíduo para a vida. Para a vida em sociedade e também para a vida política. A partir do quê? A partir do exercício mental. A partir do exercício mental. Se o cérebro é um músculo, a gente precisa malhar. À medida que você malha ele, à medida que você exercita o seu cérebro, você vai tendo aí mais capacidade de adquirir conhecimento, ok? E essa é a primeira escola referente ao lado ocidental do planeta, então isso vai influenciar todo o pensamento ocidental. Então as suas obras foram escritas, melhor dizendo, em formas de diálogos. Aí nós temos a República, nós temos o Menon, nós temos o Fédon, que são obras que devem ser lidas. São obras que devem ser lidas porque elas dão origem ao pensamento filosófico ocidental. Então são obras primas de Platão, são obras que dão voz a Sócrates, que trazem temas como política, vida em sociedade, como vida após a morte, como ética, como distanciamento da filosofia em relação à mitologia, como a busca da razão, a busca pelo conhecimento, a problematização. Então são muitos conceitos importantes, a origem do conhecimento, a origem do ser humano, a origem do mundo. Então são muitos conceitos que são trabalhados filosoficamente, distantes de uma visão religiosa, que devem ser apreciados por um bom estudante de filosofia. Por isso, Platão é um cara maravilhoso de ser estudado, ok? Então, essa foi uma breve apresentação sobre Platão. Olha lá na tela, vamos lá, olha lá na tela. E aí nós vamos ter as principais teorias de Platão. Quais são as principais teorias de Platão? Então Platão, vou mudar aqui a cor.
Então Platão vai ter basicamente aí duas teorias, que são as principais teorias que mais caem em prova. Então se cair uma questão sobre Platão, muito provavelmente, pelo menos, se cair aí 3, 4 questões sobre Platão, uma delas vai trabalhar a teoria das ideias de Platão, tá? Teoria das ideias, ou também chamada, conhecida como teoria do mundo das ideias. Então olha lá. Então, para Platão, nós vamos ter o quê? A realidade ela vai se dividir em dois mundos. Ela se divide em dois mundos. Quais são esses dois mundos? Então, eu vou destacar aqui para você. Olha lá. Primeiro mundo aqui nós chamamos de mundo sensível. Mundo sensível. O segundo mundo nós vamos chamar de mundo das ideias. Então, esses são os dois mundos descritos por Platão. Então, o que eu quero que você perceba aqui, nós temos uma dicotomia epistemológica em Platão. Lembre-se que epistemologia é a teoria do conhecimento. É como você adquire conhecimento. Então, epistemologia é teoria do conhecimento. Então, quando nós falamos de mundo sensível, por exemplo, o que seria o mundo sensível? Olha lá. É o mundo que é percebido pelos sentidos. Ele é mutável e ele é imperfeito. Que mundo sensível é esse aqui então, professor, que eu não estou entendendo? É esse mundo visível. Ou o mundo real. Ou o mundo real. Ok? É o mundo que a gente vê. É o mundo que a gente percebe. Cheio de imperfeições. Cheio de mutações. Cheio de sentimentos, de emoções, de afeto, de amor, de carinho, de raiva, mas também de ódio, de religiões e as suas mais variadas fragmentações denominacionais, doutrinárias, opiniões diversas. Então esse é o mundo sensível. O mundo sensível é aquele que nós percebemos a partir do quê? A partir dos nossos sentidos, a partir da mutabilidade, como as coisas se alteram. Tem uma frase muito legal que eu acho, cara, uma frase filosófica que é bastante significativa, que diz que o tempo passa e à medida que ele passa, nós não percebemos que ele passou. Você tem essa percepção? Quando você olha hoje pra você, você diz assim, caramba, bicho, eu já tô com 30 e tantos anos e ontem eu tinha 15. Ontem eu tava no ensino médio. Ontem eu namorei pela primeira vez. Ontem eu saí pela primeira vez. Por quê? Porque o tempo passa e nós não percebemos que ele passou. Então ele mudou, ele se alterou, mas ele se alterou de uma forma tão rápido, dentro das suas perfeições e imperfeições, que isso passou desapercebido. E quando a gente vê, nós estamos já num estágio de vida avançado. Avançado em idade, né? Avançado em outras questões particulares. Então tudo isso refere-se ao que nós chamamos de mundo sensível. Esse é o mundo sensível. É o mundo visível, é o mundo real. É o aqui e o agora. Esse é o mundo sensível, beleza? Olha lá na tela. Agora, o que é o mundo inteligível? O mundo inteligível é o mundo imutável. Professor, eu não sei o que é imutável. Aquilo que não muda. Ou aquilo que não pode ser mudado, ok? Isso é imutável. Eterno, perene, perfeito. Esse é o mundo das ideias. Ué, professor, então o que seria esse mundo das ideias em Platão? Aí eu puxo aqui a seta para você e diga aqui embaixo, olha lá. Razão. Que é igual a conhecimento. Aí você diz assim, ah, professor, mas esse conceito que eu trabalhei parece mais um conceito religioso, uma ideia de que ele está falando de Deus. Não, mas a ideia aqui é razão. A ideia aqui é conhecimento. Nós temos, já falamos isso na primeira aula sobre filosofia, que aqui existe um distanciamento entre mitologia e filosofia. Então, o mundo das ideias, a perfeição, ela acontece a partir da razão e do conhecimento. Então, professor, me dê um exemplo prático que eu não estou conseguindo entender. Vou te dar, meu bebê. Cola comigo. Antes de existir a beleza, o que é a beleza para você? Talvez a beleza para você seja sua namorada, seja sua mãe,
seja um carro, seja uma moto. O conceito de beleza ele vai variar de pessoa para pessoa. Mas para Platão, antes de existir, antes de nós idealizarmos a beleza em alguém, antes de eu dizer fulano é bonito, fulana é bonita, primeiro existe uma ideia pré-concebida de beleza. Isso nós vamos chamar de inatismo, que vai ser criticado pelo empirismo depois. Já falamos disso, tá? Então ele vai dizer, antes de eu idealizar em alguém, fulano é bonito, eu tenho um conceito, uma ideia intrínseca, inata de beleza. Esse mundo é o mundo que Platão chama de mundo o quê? Mundo das ideias, que é o mundo imutável, o mundo eterno e o mundo perfeito. Show? Tranquilo? Simples, né? Ah, fulano de tal é inteligente. Fulano de tal é trabalhador. Pô, fulano de tal é dedicado. Fulano de tal é esforçado. Antes de você idealizar esse conceito em alguém, Platão diz, esse conceito já existiu de forma imutável, de forma eterna, de forma perfeita. Aonde? Aonde que ele existia? Aonde que ele está? Ele existia no mundo das ideias. Esse conceito de quê? Este conceito de perfeição. Tudo bem? Então olha lá na tela para você. As coisas do mundo sensível são o quê? São cópias. Olha aqui, ó. Imperfeitas das ideias perfeitas. Então o que a gente vê no mundo segundo Platão, o que você observa de sentidos, o que você sente de sentidos, de questões mutáveis e de questões imperfeitas, é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Então, para Platão, olha lá, para Platão, o verdadeiro conhecimento só é possível no mundo do quê? No mundo das ideias. Aqui, ó, ele só é possível no mundo das ideias, no imutável, no eterno e no perfeito. Show de bola? Tranquilo? Entendeu? É aqui que nós vamos trabalhar esse conceito aqui, ó. Olha o conceito aqui, ó, de inatismo, que vai ser criticado lá no período moderno, que nós já falamos, já trabalhamos no início das nossas aulas, quando nós chegamos lá em período moderno. Depois nós vamos ter uma aulinha aí sobre os filósofos do período moderno, sobre René Descartes, sobre John Locke, Francis Bacon, David Hume. Nós vamos trabalhar todos esses filósofos, Santo Agostinho, Tomás de Aquino no período medieval, entendeu? Então, a gente vai caminhando, a gente vai avançando. E aí você vai percebendo que esses conceitos, eles vão se entrelaçando, ok? Então vamos lá, eu vou fazer um esqueminha com você aqui, vou fazer um esqueminha, depois você pega aí, você tira print, você faz o que você quiser, pra gente continuar trabalhando a ideia das teorias de Platão, ok? Então eu vou puxar uma setinha aqui. E aí quando nós falamos assim, mundo sensível, olha lá, eu tenho aqui o mundo sensível, mundo sensível, e depois eu vou ter o quê? Vou puxar bem aqui, ó. Se lá em cima é mundo sensível, aqui vai ser o quê? Mundo das ideias. Ok? Então o que que eu tenho lá no mundo sensível? Vamos lá, já expliquei para você. O que que eu tenho lá no mundo sensível? No mundo sensível, eu vou ter o mundo físico. Esse mundo ele vai ser físico. E ele vai ser o quê? Perceptível. Ele vai ser perceptível. Depois ele vai ser o quê? Ele vai estar em constante mudança. Ele é mutável, como a gente viu. Ele é o quê? Ilusório. Ele é ilusório. E o fato de não ser ilusório quer dizer que ele não... Opa, escrevi errado aqui, peraí. E o fato dele ser ilusório quer dizer que esse mundo ele não é o quê? Ele não
é confiável. Ele não é confiável. Então essas são as características relacionadas ao mundo sensível. Eu tenho um mundo físico perceptível, eu tenho uma mudança constante, que acontece a todo momento, a partir dos meus sentidos e das minhas observações, e esse mundo ele é ilusório, ele não é confiável, o conhecimento que é transportado por ele não é confiável, por quê? Porque ele é relativo, ele depende da opinião de cada pessoa, da cosmovisão de cada pessoa, ok? Tudo bem? Então vamos lá? E o mundo das ideias? Quais são as principais características? Ele é inteligível. Quando eu digo inteligível, o que isso quer dizer? O que quer dizer inteligível? Que ele é acessível apenas através da razão. Leu esse termo na prova de filosofia? Inteligível. Quer dizer que ele é acessível através da razão. Esse é o mundo das ideias de Platão. Por isso que não tem conexão com o mito aqui. Não existe conexão com o mito aqui. Porque esse mundo das ideias, ele só pode ser acessado aqui, ó. Ele só pode ser acessado aqui. Então, olha lá, vamos lá, olha lá. Então, o mundo das ideias, ele é inteligível. Segundo ponto aqui. Todas essas essências, elas são o quê? Perfeitas. Porque elas só podem ser alcançadas pela razão. Então essas essências aqui, ó, elas são perfeitas. Por último, eu vou ter o quê? Tudo que se vê é uma cópia. Mas uma cópia do quê? Tudo que se vê é uma cópia. Tudo que se vê é uma cópia. Então, lá no mundo sensível, o mundo sensível, ele imita o mundo das ideias. O que o mundo sensível faz ao imitar o mundo das ideias é uma cópia imperfeita. Aqui, na verdade, no mundo das ideias, nós nem temos nós nem temos cópia aqui. Eu vou até apagar isso aqui. Não é nem cópia. Aqui tudo que se vê é de fato realidade. Tudo que se vê é realidade. Tudo que se vê aqui é realidade. Tudo que se vê no mundo sensível é o quê? Lá no mundo sensível, vamos lá? Tudo que se vê aqui é o quê? Tudo que se vê é uma cópia. E uma cópia imperfeita. Ok? Então esses conceitos, eles são... Cara, esses dois conceitos aqui, eles são conceitos tão importantes porque eles são a base completa. Eles são a base completa da teoria platônica. A base completa, completinha. Então, tudo o que vai vir posteriormente em relação às teorias de Platão vai estar fundamentado aqui. Então, vamos lá para a tela. Olha só. Então, mundo sensível e mundo inteligível. Esses dois conceitos aí devem ser bem trabalhados para você poder levar eles para a prova da melhor forma possível. Agora, quando nós falamos disso aqui, ó. Vou puxar uma seta aqui, vou puxar uma outra aqui. Quando nós falamos de epistemologia, palavra grande, olha lá, epistemologia. E a gente já trabalhou isso aqui. Epistemologia aqui é o quê? Epistemologia é a teoria do conhecimento. É a forma como o indivíduo ele vai adquirir conhecimento. Nós temos dois pontos aqui que eu vou explicar para você como é que funciona. Nós temos o doxa. E nós temos a episteme. Temos o doxa e a episteme. Então vamos lá. O que seria o doxa? O que seria o doxa? O doxa aqui é todo conhecimento que é baseado nos sentidos, no instável, no mutável. Então nós podemos dizer que o doxa aqui, ele é o quê? O doxa, ele é a opinião.
ele é a opinião do indivíduo. O doxa é a opinião. Show de bola? O doxa aqui é a opinião. Se o doxa é opinião, a episteme vai ser o quê? A produção de ciência. A partir do quê? A partir da razão. É todo conhecimento verdadeiro baseado na razão. Que está relacionado com o quê? Que está relacionado com isso aqui, ó, meu bebê. Está relacionado com isso aqui, ó. Mundo das ideias. Está relacionado com o mundo das ideias. Que está em contraste com isso aqui, ó. Que está em contraste com o mundo sensível. Então, doxa é opinião. É todo conhecimento que é o quê? Mutável. Ele é instável. Então, o doxa, ele tá ligado aonde? Ao mundo sensível. Ok? Então, olha lá. O doxa tá ligado ao mundo sensível. Olha lá, olha lá. O doxa tá ligado ao quê? Olha lá. O doxa, eu vou destacar para você. Tá ligado ao mundo sensível. Aqui, tá ligado aqui. E aqui, o episteme, tá ligado ao quê? Ao mundo das ideias. Então, doxa, conhecimento mutável, é opinião, e episteme é o conhecimento científico baseado no quê? Na razão. Essa é a teoria epistemológica de Platão. Simples, coisa linda, maravilhosa, ok? Doxa, opinião, ligada ao mundo sensível. Episteme, ciência, ligada ao mundo das ideias. Ou seja, o mundo das ideias você só pode adquirir com... mundo das ideias você só pode adquirir conhecimento através do quê? Através da razão. Então a base de conhecimento do mundo das ideias é a razão. A epistemologia é a forma como você vai adquirir conhecimento. É a teoria do conhecimento. Essa teoria do conhecimento se divide em doxa, opinião, e se divide em episteme, que é o quê? Que é ciência. Coisa linda. Vai levar pra prova, vai acertar tudo, vai gabaritar. Vamos continuar? Vamos continuar? Então olha lá. Deixa eu mudar aqui, Então, olha lá. Aqui nós vamos ter o que nós chamamos de método. Olha lá. Método dialético. E o que seria... Opa, deixa eu apagar aqui que o centro foi errado. O que seria o método dialético, então, professor? A palavra dialética vem de quê, do grego? De diálogo ético. Então, o que seria o método dialético para Platão? Para Platão, através do diálogo racional, ou seja, do diálogo baseado na razão, baseado nos esquemas filosóficos, baseado nos preceitos epistemológicos, é que se chega ao conhecimento verdadeiro. Esse é o método dialético, e esse aqui vai ser trabalhado por filósofos do período moderno, como René Descartes, por exemplo. Ok? Sócrates usava esse método dentro dos diálogos de Platão. Sócrates usava esse método dialético aqui, utilizando perguntas e respostas. Se você for ler os diálogos de Platão, Sócrates era apresentado como um personagem que era mestre de Platão, que utilizava esse método dialético, um método de perguntas e respostas. Então era um diálogo baseado no quê? Era um diálogo baseado na racionalidade. Era um diálogo baseado aqui, ó, nos preceitos da razão. Então toda a filosofia de Platão, ela vai circuncidar, ela vai estar ao redor desse conceito aqui, ó, de todos esses conceitos relacionados à razão. A epistemologia
a ciência de forma específica. Tudo bem? Então todo conhecimento de Platão, todo conhecimento de Platão vai estar alinhado a esses preceitos, da razão, ok? Essas teorias são as teorias mais importantes de Platão, você tem que levar isso para a prova. Então vamos lá continuar. Vamos dar um exemplo prático, melhor dizendo. Então aqui nós vamos ter a alegoria da caverna. Alegoria da caverna. Não leu ainda? Não leu? Leia. Leia, por favor. A alegoria da caverna é o principal, um dos principais contos de Platão. Você precisa ler. E o que a alegoria da caverna trabalhava? A alegoria da caverna trabalhava a ideia principal é, você tem pessoas que estão acorrentadas dentro de uma caverna. E elas estão lá há muito tempo. Desde o nascimento. E desde o nascimento elas veem o quê? Elas veem suas sombras refletidas na parede da caverna. Só que em um determinado momento, o prisioneiro, ele é libertado, ele consegue escapar. E aí ele sai da caverna, e ele chegando até fora da caverna, a porta da caverna, ele vislumbra o mundo do lado de fora. Ele percebe que existe vegetação, que existe árvores, que existe rios, que existe vida animal, que existe o sol, que existe a lua, que existe a estrela, que existe o céu. Então ele olha para isso e ele fala, caramba, tem um mundo de conhecimento aqui fora que a gente não conhece, que a gente não sabe que existia. Só que esse cara, ele não foi egoísta. Ele voltou para a caverna, olha só, ele voltou para a caverna e contou para a galera, falou, ó, lá fora tem um mundo que vocês precisam conhecer, gente, sério. Tem um mundo lá fora que vocês precisam conhecer. Não, cara, isso não existe, você tá ficando louco, você tá ficando maluco, nós vamos ficar aqui mesmo, a gente não quer sair, a gente não quer conhecer nada, deixa a gente aqui. E a galera não quis conhecer, não quis ir para fora. O que esse conto quer dizer? Eu vou destrinchar para você aqui, não errar na prova, olha só. Olha lá, que coisa linda. Aí nós temos alguns elementos aqui, a caverna. Nós temos as sombras. Nós temos a luz do sol. E nós temos o mundo externo. O mundo externo. Quando você lê esse diálogo, inicialmente você não consegue entender o que esses símbolos querem dizer. Eu vou destrinchar para você aqui, depois você baixa, é domínio público, baixa no Google e leia. Depois que eu passei isso aqui para você, você vai ler todo o mito, o mito da caverna, a alegoria da caverna, e você vai ver como você vai entender melhor. Olha lá, vamos lá comigo. O que significa então a caverna, professor? Diga aí pra mim, o que significa caverna? É o mundo sensível. Você já sabe o que é o mundo sensível. É o mundo físico, perceptível, que muda de forma constante. Ele é ilusório. Ele não é confiável. As sombras são o quê? As sombras são doxa. E você já sabe o que é... E você já sabe o que é o doxa. O que é o doxa? O doxa é opinião. Doxa é opinião. O que é a luz do sol? A luz do sol é o conhecimento. É a epistemen em grego. Aqui, ó, é o conhecimento racional. E o que é o mundo externo? Quando o indivíduo sai da caverna, que ele olha aquele mundo do lado de fora, ele diz assim, caramba, tem um mundo aqui que é diferente, cara. Tem um mundo aqui que é, caraca, tem uma série de informações e de conhecimentos que estão acessíveis aqui e a gente estava preso na caverna. Que mundo é esse? Eu preciso passar esse conhecimento pra galera lá dentro. Que mundo é esse aqui, esse mundo externo? Olha lá, olha lá, olha lá. Esse mundo externo aqui é o mundo das ideias.
é o mundo das ideias. Ou seja, é esse mundo aqui, ó. É esse mundo aqui. É o mundo que é inteligível, é o mundo que tem essências perfeitas e é o mundo em que tudo se vê, tudo que se vê é pura realidade, ok? Então, ó, vou voltar lá, tira um print. Tira um print, prega aí na parede do seu quarto, a parede da sua sala, prega aí no banheiro, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos continuar que não acabou não. Nós vamos ter mais algumas ideias aqui relacionadas à teoria do conhecimento de Platão que nós vamos trabalhar aqui. A primeira delas aqui, ó, é o que nós vamos chamar de dualismo. Dualismo platônico. Dualismo platônico. A palavra dualismo já é bastante sugestiva. Depois nós vamos ter o conceito de justiça, que é muito bem trabalhado por esses filósofos, né? Ou chamado também de teoria da justiça. Chamado de teoria da justiça. Depois nós vamos ter a teoria da reminiscência. Essa aqui é legal, viu? Reminiscência. Deixa eu apagar aqui. Opa. Teoria da reminiscência. Essa aqui é uma das mais importantes, viu? Essa é uma das mais importantes teorias de Platão. E por último, e não menos importante, nós vamos ter aqui, ó, o famoso, essa setinha ficou feia, né? Acaba quando tem a letra feia, meu Deus do céu, ajuda. O negócio é feio, né? Por último, nós vamos ter o mito de Er. Esse aqui também você tem que ler, tá lá na República, é o livro 10 da República. E quanto à alegoria da caverna, é o livro 3, né? O mito de Er vai ser o livro 10. E é um livro também importante de ser lido, porque essa teoria da reminiscência aqui, ela vai ser trabalhada dentro do mito de Er. Ela é trabalhada dentro do mito de Er. Então, é um conto também alegórico. É um conto alegórico, muito importante também de ser lido. Então, vamos lá? Então, olha só. O que seria, então... O que seria, então, a teoria da reminiscência em Platão? A teoria da reminiscência em Platão nada mais é do que nós vamos chamar de imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Ele vai trabalhar isso no Fédon, ele vai trabalhar isso no Mênon, e vai trabalhar isso aonde aqui? No mito de Er. Quando Er desce, quando ele desce ao mundo dos mortos. E quando ele desce ao mundo dos mortos, ele tem lá uma série de visões. Então, quando ele chega lá, quando ele vai chegar lá, ele vai perceber que existem almas que vão para o Tártaro, que é o lugar de sofrimento, e outras que vão para os Campos Elíseos, que é o local ali onde elas vão desfrutar da paz, onde elas vão desfrutar da bem-aventurança, ok? Então ele vai perceber isso e vai falar, caramba, poxa... Essa galera que é maneira, ele vai lá, dá uma voltinha e tal, é apresentado as virgens da necessidade, Cloto, Atrópolo, Laquesis, que são presente, passado e futuro, ao juízo do inferno. Então ele desce ao mundo dos mortos e ele volta para contar esse relato. É aqui que é trabalhada a teoria da alma. Então, para Platão, a alma ela sempre existiu, e a alma é justamente o mundo das ideias em que onde a razão é resgatada. Onde a razão é resgatada. Então, olha lá. Aqui nós temos o conceito de quê? Aprender para recordar. Aprender para recordar. Então, o que seria isso? É aquilo que a alma já viu no mundo do quê? No mundo das ideias. Então, a alma está lá no mundo das ideias. Ela já tem aquele conhecimento inato. Por isso que é trabalhado o inatismo aqui, ó.
Por isso que o inatismo é trabalhado aqui. Porque essa é a teoria que muito se assemelha com o quê? Com a teoria da reencarnação do espiritismo. É trabalhado aqui, ó. É trabalhado aqui, ó, no mito de É. Porque quando o indivíduo ele vai reencarnar e é colocado diante dele modelos de vida para que ele possa escolher como que ele vai retornar, se como artista, se como imperador, se como militar, se como professor, se como filósofo, se como juiz. Então, ele entende o quê? O significado de razão dentro do mundo das ideias. Ele está escolhido. É o poder de escolha dele lá no mundo das ideias. E isso vai reverberar onde? Isso vai reverberar no mundo sensível. Isso vai reverberar onde? Quando ele for reencarnado e ele vier para cá, ó, no mundo sensível, no mundo perceptível. Então o mundo das ideias aqui, essa teoria da reminiscência, dá embasamento para o mundo das ideias de Platão. Então o indivíduo chega lá e ele usa a razão para o quê? Para escolher. Então para Platão esse indivíduo ele já detém uma responsabilidade lá no mundo pós-morte, lá no pós-morte. Lá naquilo que nós chamamos no grego de catábase, que é a descida ao mundo dos mortos. A anábase é o regresso, ok? Por isso que esse indivíduo aqui, quando ele vai reencarnar, quando ele vai voltar à vida, ele tem conhecimento inato. Porque esse conhecimento inato está vinculado ao mundo das ideias, à experiência que ele teve no pós-morte. Tudo bem? Tranquilos? Eu sei que é um pouco complicado, é um pouco difícil, mas vocês estão entendendo, eu estou trabalhando aqui todos os conceitos de forma bastante minuciosa para você entender. Então aqui, dentro do dualismo platônico, para a gente chegar nesse conceito aqui de reminiscência, nós temos dois conceitos importantes, que é o quê? Que é a alma e o corpo, né? O corpo aqui é o quê? O corpo é prisão para Platão. O corpo é prisão. E a alma é o quê? A alma pertence, olha lá, ó que lindo. A alma pertence ao quê? Ela pertence ao mundo das ideias. Então o corpo para Platão é a prisão dessa alma. Dessa alma que é inteligível. Dessa alma que escolheu. Dessa alma que teve sua responsabilidade quando ela esteve diante de quê? Diante dos seus modelos de vida. O conto de é simplesmente para exemplificar a teoria das ideias de Platão, a teoria da reminiscência. Por isso que nós temos o dualismo platônico. O corpo como prisão e a alma que vai pertencer ao quê? E a alma que vai pertencer ao mundo das ideias. Dentro desses conceitos, nós vamos entrar aqui em teoria da justiça. No mundo pós-morte, ou seja, no mundo das ideias. Olha lá. Aí nós vamos chegar aqui, ó, na teoria. Aí nós vamos chegar aqui na teoria da justiça. Aqui, opa, peguei errado aqui, peguei um marca-texto aqui. Peraí. Aí aqui nós vamos ter o quê? Cada alma, olha só, cada alma cumpre seu papel. Cada alma cumpre seu papel. Aqui na teoria da justiça. A alma também tem o quê? Tem sua responsabilidade. Tem sua responsabilidade na hora de escolher o quê? Na hora de escolher os seus modelos de quê? De vida. Na hora de escolher seus modelos de vida. Tá? E o que é justiça no conceito de Platão? Justiça aqui, para Platão, é a harmonia entre as partes. Aqui vai ser a harmonia entre as partes. Então, Platão vai trabalhar o conceito de justiça lá no mundo das ideias. E o que é trabalhado no mundo das ideias é trago para o mundo o quê? Olha lá, para o mundo sensível, para o mundo real. Então, tudo que é trabalhado aqui no mundo das ideias, tudo que está aqui, ó, tudo que está aqui no mundo das ideias, vai vir para onde? Vai vir para cá, ó,
Vai vir para cá, ó. Vai vir para o mundo sensível. Por isso que ele diz que o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Porque é lá no mundo das ideias que a alma escolhe os seus modelos de vida. É lá no mundo das ideias que essa alma, antes de reencarnar, ela vai aprender no mundo sensível para recordar no mundo inteligível ou vice-versa. É no mundo pós-morte que essa alma, ela cumpre o seu papel e a sua responsabilidade de escolha. Então, quando morre, desce ao mundo dos mortos, é julgada pelos juízes, ou ela vai para o Tártaro se ela foi muito cruel, ou ela vai para os Campos Elíseos, ou depois de cumprir a sua condenação, ou depois de cumprir a sua bem-aventurança, volta-se ao centro do Hades, e aí essa alma vai estar diante das virgens da necessidade. As virgens da necessidade, que é Cloto, Atrope e Laquesis, presente, passado e futuro. Elas estão diante agora desses indivíduos e elas vão dizer, ó, tá aí, ó, os modelos de vida para vocês, tá? Agora vocês vão escolher como vocês vão voltar. Aí o indivíduo vai lá, escolhe a forma como ele vai voltar e diz o seguinte, ó, escolhi, você isso. Aí as virgens da necessidade vão pegar esse indivíduo e vão conduzir ele, cara, Platão é maravilhoso, e vão conduzir ele ao rio Amélis. O que era o rio Amélis? Era o rio do esquecimento. Então, antes da alma voltar à vida, ela bebia da água do rio Amélis, esquecia e reencarnava. Mas ela não perdia o conhecimento inato que aprendeu aqui no mundo das ideias, que aprendeu com a justiça do mundo dos mortos. E aí ela vai reverberar isso aonde? Ela vai reverberar isso aqui, ó, no mundo sensível. Show de bola? Tranquilo? Tira print daqui, tira print daqui, tira print, tira print. Tira print que tá lindo, tira print que tá lindo. Tirou print? Tira print daqui, tira print daqui. E vamos fazer o que agora, professor? Vamos resolver questões pra gente consolidar o nosso conhecimento. Vou botar aí na tela questão de número 1 aí pra você. Vamos lá? O que vemos e tocamos é apenas uma cópia imperfeita de uma realidade superior e eterna e imutável. Essa realidade é um mundo das ideias, onde residem modelos perfeitos de tudo aquilo que existe no mundo sensível. Com base no texto e na teoria platônica, é correto afirmar que o conhecimento sensível é ilusório. Sim, isso aqui é o quê? Vida real. E apenas o conhecimento racional voltado ao mundo das ideias leva ao quê? Leva à verdade. Questão de número 1 já está na cara aqui, ó. É a letra A. Pode marcar aí sem medo de ser feliz. Letra B. A realidade sensível é suficiente para alcançar a verdade? Não, não é, porque ela é uma cópia imperfeita, segundo Platão, do mundo das ideias. C. As ideias para Platão são conceitos subjetivos que variam de acordo com a percepção de cada indivíduo. É errado também. Letra D. A razão para Platão é inútil, já que o verdadeiro conhecimento vem da experiência sensível. Errado. E letra E. O mundo das ideias, segundo Platão, é uma ilusão criada pela mente humana para escapar da realidade. É errado também. Então, questão de número 1, pode marcar aí, letra A. Questão 2. Na famosa alegoria da caverna, trabalhamos a alegoria da caverna. Na famosa alegoria da caverna, Platão descreve prisioneiros acorrentados que veem apenas sombras projetadas na parede da caverna, acreditando que aquilo é a realidade. Quando um dos prisioneiros é libertado, percebe que as sombras não eram a realidade, mas apenas representações imperfeitas. A alegoria simboliza, segundo Platão, letra A, valorização da experiência sensível como fonte do conhecimento verdadeiro. Letra A errado, valorização da experiência sensível como fonte de conhecimento verdadeiro. Cópia imperfeita, mundo sensível errado. Letra B, o processo de libertação da ignorância por meio do conhecimento racional e da busca do mundo das ideias.
Mundo das ideias é o mundo racional para Platão. Pode marcar aí letra B. Sem medinho de ser feliz. Letra C. A inutilidade da razão. Para Platão isso aqui tá errado. Pois todos estão condenados a viver na ignorância. Deus me defenda. Letra C erradíssima. Letra D. A aceitação das aparências como únicas fontes possíveis de conhecimento. Errado também. E letra E, o afastamento do homem, do conhecimento, pois o mundo das ideias é inacessível. Errado. Isso aqui, o mundo das ideias, ele é acessível através da reminiscência, ou do que nós vamos chamar mais especificamente de catabase, que é a descida do indivíduo ao mundo dos mortos. Então, letra E, errada também. Questão de número 2, pode marcar aí letra B, sem medo de ser feliz, meu bebê. Questão 3, vamos lá. Platão acreditava que uma sociedade justa, olha o conceito de justiça de Platão, deveria ser organizada com base nas virtudes de cada indivíduo. Para ele, a justiça se estabelece quando cada classe social exerce sua função adequada de acordo com sua natureza. Nesse sentido, a proposta política de Platão defende, letra A democracia, na qual todos têm os mesmos direitos, independente de sua informação intelectual. Errado, né, gente? Aqui nós não estamos falando, nós não estamos falando de democracia ainda. O conceito de democracia nós vamos trabalhar só nas reformas jurídicas. Letra B, anarquia, pois o ser humano deve ser livre de qualquer imposição do Estado. Errado. C, um governo ideal conduzido por sábios. Olha aqui, Quem é, cansei de falar isso para vocês já. Quem é o governante idealizado por Platão nas suas teorias? É o filósofo, é o sábio. Então, olha lá, um governo ideal conduzido pelos sábios, os filósofos, que conhecem a verdade, conhecem o que? O bem. Então pode marcar aí o que? Letra C, sem medinho de ser feliz, meu neném. Letra C, olha lá, na tela. Um Estado baseado na força dos guardiões responsáveis pela defesa da cidade. Errado, tem nada a ver com o comando da questão. E é a centralização do poder nas mãos dos comerciantes, responsáveis pela economia. Letra E, errada também, questão de número 3, letra C. 4. O conhecimento para Platão não se inicia no nascimento. A alma, antes de habitar o corpo, já conhecia as ideias perfeitas. Isso aí, meu povo, isso aí é o que? Fala pra mim. Qual é o nome dessa teoria? Diga pra mim qual é o nome dessa teoria. Eu já cansei de falar pra você, olha lá. A alma, antes de habitar o corpo, já conhecia as ideias perfeitas, ok? O inatismo, ela é, aqui nós vamos trabalhar o que? A ideia de inatismo. Inatismo é a ideia de que todo conhecimento verdadeiro já está na alma desde o nascimento. Então isso aqui, é o inatismo. Isso aqui, a questão está falando de inatismo, ok? Assim, aprender é, na verdade, relembrar aquilo que a alma já sabia. É o quê? É o quê? Olha lá, inatismo, ok? Essa concepção do conhecimento apresentada por Platão é conhecida como, letra A, empirismo, pois o conhecimento construído pela observação do mundo. Errou. Ceticismo, pois não há como alcançar qualquer tipo de verdade. Errou. Empirismo é Locke. Ceticismo, período helenístico. Amnésia, pois aprender é relembrar as ideias contempladas pela alma antes de reencarnar. E aí? Pode marcar aí o quê? Letra C? Olha lá, vamos lá para D. Olha lá. Opa, foi mal. Letra D. Niilismo é Nietzsche, pois rejeita a existência de qualquer verdade objetiva. Ok? E letra E, sensualismo, pois defende os sentidos com base. Você vai marcar o que aqui? Letra E? Não. Letra D? Não. Você vai marcar o que aí, sem medinho de ser feliz, tá? Letra C. Amnese, pois aprender a relembrar as ideias contempladas pela alma antes de reencarnar. Nós trabalhamos isso aqui quando nós falamos do mito de o livro 10 da República de Platão. Última questão, ufa! Pra gente terminar a nossa aula de hoje foi um pouco... Eu falei que eu ia empolgar com Platão? Falei pra você que eu ia empolgar. Vamos lá pra gente terminar. Na obra República, olha lá, na obra República, Platão defende que a sociedade ideal deveria ser composta por 3 grupos.
governantes, guardiões e produtores. Para ele, a justiça se realiza quando cada grupo cumpre sua função de acordo com sua natureza. Essa divisão é fundamentada na crença de que todos os indivíduos são naturalmente iguais e devem exercer as mesmas funções. Errado. Letra B, a liberdade plena sem restrições é o caminho para a sociedade justa. Cadê o conceito de justiça de Platão aqui? Errado. As funções sociais devem ser atribuídas conforme a aptidão, virtude de cada pessoa, garantindo a harmonia em coletividade. Vamos deixar de stand-by. Letra D. O poder deve estar concentrado nas mãos dos comerciantes. Essa D, tá certo ou errado? Para Platão, quem é o governante? É o filósofo. Então letra D tá errado. Letra E. A democracia com participação de todos nas decisões é o modelo mais eficiente. Então letra C, pode marcar aí sem medo de ser feliz. Olha lá. As funções sociais devem ser atribuídas conforme a aptidão e virtude de cada pessoa, garantida a harmonia e a coletividade. Trabalhamos isso no conceito de justiça de Platão. Ufa! Terminamos, meus queridos, terminamos essa aula maravilhosa, espetacular. Foi um pouco mais longa, tenha paciência, porque nós trabalhamos de forma muito minuciosa. Muito minuciosa. As principais teorias de Platão, as que mais aparecem na sua prova. Eu estou sendo aqui prático e objetivo com você. Estou trabalhando as principais ideias que caem na sua prova. Por isso essa aula foi um pouco mais longa, mas eu me despeço de vocês por aqui. Assista todinha. Põe aí no 1.5 que vai ser rapidão. Assista, porque com toda certeza vai fazer a diferença na sua aprovação. Então, ó, beijão do gordo, fica comigo. Tempo de tomar uma água, tomar um café e voltar, porque a gente tem mais. Vamos trabalhar aí mais filósofos dos próximos períodos aí, ok? Forte abraço pra você e até a próxima.